Tá mais difícil lançar uma startup relevante ou tá mais fácil com esse apoio que a gente tem da IA? Na minha visão, tá mais fácil a gente lançar. Agora, o ponto de atenção você precisa estar sempre focando em melhorar o seu produto, o seu modelo e atento com o que as outras empresas estão fazendo também, né? E por isso acho que olhar para parcerias estratégicas nunca foi tão importante. Por quê? Pode ser que você lance um produto que no dia seguinte uma Big Tech vai lançar um adendo ali do produto dela e matar a sua startup. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do La Maison Simplex, uma edição especial aqui em Paris, com essa vista. Eu estou com uma companhia muito especial, que é a Michele Nakamura, que cuida das parcerias estratégicas para o ecossistema de startups na Microsoft Brasil. Muito bom ter você aqui, Michele. Obrigada pelo convite, é um prazer participar com vocês. Bom, a gente tem tanto assunto para falar, tanta coisa legal para conversar, mas vou começar com aquela pergunta sobre IA, né? Como é que a gente está observando hoje uma startup relevante que está surgindo nesse cenário de IA com tanta mudança, tanta inovação? Boa, acho que as coisas estão mudando muito rápido, mas sempre quando a gente olha para estratégia de AI nas empresas, a gente gosta de olhar principalmente como que a AI está reformulando os processos, deixando eles mais curtos, mais otimizados também dentro das empresas, como que a gente empodera os colaboradores a fazerem mais com menos, né, serem mais produtivos, mais engajados com AI, como que a gente atende o nosso cliente da melhor forma, de uma maneira mais hiperpersonalizada, com toda a base de dados que a gente consegue trazer insights para esse cliente. E também como que a gente testa a inovação, testa produtos mais rápidos, né? Como que a gente lança esses produtos mais rápidos. Então, quando a gente está avaliando AI nas empresas, eu sempre tento pensar nesses 4 pilares, assim. Como é que uma empresa hoje se destaca, uma startup? Como é que ela chama a atenção de vocês? Como é que ela se destaca para a Microsoft? Por mais clichê que pareça, a gente gosta muito de olhar para a empresa que está resolvendo uma dor de verdade, uma dor que existe mesmo ali, no mercado. Principalmente pensando também, como que ela faz esse canal de distribuição, né, então, assim, como que ela usa esses parceiros estratégicos, como a Microsoft, por exemplo, que tem o nosso marketplace, para poder atingir outras empresas maiores de uma forma mais rápida, mais fácil. Então o nosso marketplace hoje ele é um canal de distribuição global, você publica a solução, a startup publica a solução lá, e ela consegue vender para outros países de uma forma muito mais simplificada para clientes que já são clientes Microsoft. Então a gente tenta principalmente atuar de uma forma de fazer um go-to-market em conjunto, assim, para empoderar a startup e ao mesmo tempo levar a inovação para dentro do cliente de uma forma mais rápida, assim. Como é que você está vendo o ecossistema de startups brasileiro? Como é que tá, o que está surgindo? Como é que eles estão se portando? Que ideias que estão surgindo aí? Eu acho que o ecossistema está quente, tem muita coisa acontecendo, né, óbvio teve os booms de investimentos alguns anos atrás, e aí deu uma desacelerada depois, mas a gente está num momento que as coisas estão sendo testadas muito rápidos. Não acho que a gente já tem super casos com ROI, assim, né, com AI, assim, que dá pra gente falar, porque tá num momento que todo mundo tá testando muitas coisas, mas o Brasil é um parque de inovação. Então, se a gente pegar o exemplo do Pix, por exemplo, a gente é um exemplo muito bom do mercado financeiro de inovação de pagamentos instantâneos aí, que é um playbook para o mundo, assim, né? Então, tem pessoas muito qualificadas lá. Óbvio, ainda tem muitos treinamentos, muita qualificação que precisa ser feita, mas a gente tem pessoas muito boas, pessoas que querem fazer acontecer. O mercado brasileiro é muito resiliente, o nosso mercado é muito específico também, então tem muitas oportunidades de inovação para a gente implementar lá ainda. O que você tem observado, assim, tem algum tipo de perfil que a gente entra de uma maneira interessante nesse ecossistema de startups? Agritech, saúde, solução de pagamento, como você já falou. O que tá vocacionando, assim, esses talentos que estão desenvolvendo essas startups? O que tem chamado mais atenção ultimamente são as legal techs. Então, acho que assim, tudo que exige um trabalho muito repetitivo, né, a AI vai ajudar muito. E olhando para o lado de legal techs, a gente tem casos que aceleram muito
Assim, até como um cowork do advogado, né, então o que a gente chama lá na Microsoft o copilot, copiloto, que é quem vai ajudar a amplificar o poder do advogado. Então, tem muita oportunidade nesse mercado jurídico, e eu tô vendo também na parte de saúde muitas startups muito legais surgindo, que estão ajudando a modernizar todo esse sistema de saúde que a gente tem, até agora com o Open Health também, mas, muitas soluções que estão usando os dados de uma forma mais estruturadas aí para trazer insights e agilidade, assim, no nosso mercado de saúde. Acho que são 2 verticais que têm me chamado bastante atenção. Com esse desenvolvimento da IA aí, todo momento novos modelos, parece uma corrida, né, que a gente está observando aí. Tá mais difícil lançar uma startup relevante ou tá mais fácil com esse apoio que a gente tem da IA? Na minha visão, tá mais fácil a gente lançar. Agora, o ponto de atenção você precisa estar sempre focando em melhorar o seu produto, o seu modelo, e atento com o que as outras empresas estão fazendo também, né? E por isso acho que olhar para parcerias estratégicas nunca foi tão importante. Por quê? Pode ser que você lance um produto que no dia seguinte uma Big Tech vai lançar um adendo ali do produto dela e matar a sua startup. Então, acho que a gente tem muitos recursos, inclusive a gente como Microsoft, a gente dá muitos créditos para as startups poderem testar, lançar produtos, né, criarem soluções inovadoras. Mas acho que é importante também vocês terem uma estratégia muito solidificada de go to market, como eu falei, olhar para diferentes canais de distribuição, resolver um problema real que o mercado tem, não só usar AI por AI, mas realmente usar ela para um problema central, onde o humano é o central, né. Me parece muito desafiador, eu gostei muito de um ponto que você falou. Você lança uma startup, um serviço, pensa em toda uma arquitetura de negócio, pensa, né, em toda a estrutura jurídica que precisa, e aí uma grande LLM pode lançar um anexo ou um serviço parecido que vai competir com você. Eu imagino que essa seja um desafio muito grande para quem está pensando em inovação hoje, né? Com certeza, com certeza. E acho que por isso é importante estar fazendo as parcerias certas, assim. Eu vou dar um exemplo, a Microsoft, a gente olha muito como um portal de LLMs, né, então a gente tem hoje o Microsoft Foundry, onde a gente tem diversos modelos de parceiros, não só modelos da Microsoft, como o modelo Pi, mas modelos como, por exemplo, da Anthropic, né, o Claude, o modelo da OpenAI, o ChatGPT. Então, a gente olha para diversos parceiros que também têm ótimos modelos e como a gente pode colocar isso e trabalhar juntos, né. No caso, a Microsoft tem toda a camada de segurança e governança, e a empresa mesmo tem ali o modelo específico que vai ajudar a gente na inovação. Então, quando você tá com esses parceiros certos e tem uma estratégia muito boa de canais, eu acho que isso diminui um pouco o risco de: "Putz, o meu concorrente lançou um produto novo e agora a minha startup já era", né. Quer dizer, uma boa estratégia de canais vai fazer muita diferença aí para quem está pensando, em lançar uma startup, né? Essa proximidade com a Microsoft é um diferencial que vocês, sem dúvida, oferecem para qualquer um, né? Com certeza. Então a gente sempre foi muito enterprise, né, a gente tem muitos clientes enterprises que estão se inovando também, eles estão, a gente chama de AI first, né, então eles estão, tentando desenhar os processos para virar AI first, e é muito mais fácil quando eles conseguem, comprar soluções de startups que já estão resolvendo uma dor que eles têm internamente, com a ajuda da Microsoft pelo canal do marketplace. Então a gente faz essas conexões, principalmente pensando em empoderar o cliente final, né, levar mais inovação e em empoderar a startup também a chegar nesses clientes de uma forma mais fácil, sem tanta burocracia, sem cadastro de novos fornecedores, podendo vender para outros países de uma forma simplificada. A Microsoft cuida de toda essa burocracia para a startup, assim. Então dá todo esse apoio, assim, né? Você não está sozinho nesse ecossistema, né? Você entra com um parceiro, com um know-how que acho que faz bastante a diferença. Como é que você está vendo a inovação brasileira diante dos outros países? E aproveitando que a gente está nessa semana em Paris, uma semana de evento de tecnologia, de muita startup, como é que está sendo visto, inclusive até talvez pela matriz ou por outras sedes da Microsoft pelo mundo, como é que é visto esse ecossistema de inovação nosso? Eu estou muito animada de estar aqui essa semana na Vivatech para conhecer muitas startups francesas, conversar com elas, entender o que que elas estão olhando de dificuldade no mercado, o que está ajudando elas a acelerarem bastante. Mas eu acho que no Brasil a gente está
tá muito quente, assim. A gente tá com bastante investimentos, a gente tem, founders muito bons e acho que é a primeira vez que a gente tem os second time founders, né, que são os empreendedores que já fundaram empresas pela primeira vez, que foram unicórnios, cresceram muito e estão fundando a segunda empresa já com um conhecimento muito sólido de escala, de inovação. E é a primeira vez que a gente está tendo esses second time founders nessas startups, já começando com bastante investimento também, e que são exemplos aí para outras empresas. Então, eu acho que o mercado está bem aquecido na parte de startups. Legal. É um bom momento, então, que a gente pode dizer assim, do mercado brasileiro e do empreendedor brasileiro. Com certeza, acho que está na hora, assim, a gente sempre fala: vai chegar o momento do Brasil, o Brasil ainda está para trás de outros países e tudo mais", mas cara, acho que já é o momento do Brasil, assim, e até pensando em uso de AI, hoje a gente é o quê? O terceiro país que mais usa AI, né, e se não me engano, também um dos primeiros países aí que tem, maior uso de telefones, assim, mobile, entre Índia, Estados Unidos, né, China, a gente está entre esses top países também. Então, a gente tem muitas pessoas, muito público aí que está utilizando essa inteligência artificial e ao mesmo tempo muita oportunidade de melhoria nos problemas que a gente tem lá. Então, tem tudo para dar certo, acho que esse é o momento assim do Brasil. Michele, eu queria falar com você sobre armazenamento na nuvem, sobre cloud, cada vez mais essencial, especialmente agora com a IA. Como é que vocês estão desenvolvendo soluções? O que tem de novidade na Microsoft? Não, legal. A gente está colocando um investimento muito alto aqui no Brasil. A gente quer ser, sim, o provedor de cloud para os nossos clientes, né? O principal provedor, para serviços de AI, serviços de infraestrutura no geral. Mas a gente também conta muito com a solução dos nossos parceiros. Então, por exemplo, a Simplex, que é um parceiro que tem uma solução específica ali para o varejo, né, de marketing, a gente quer trabalhar com esses parceiros porque é para prover a camada de infraestrutura, mas eles vão prover a solução verticalizada para os nossos clientes. Então, a gente sempre foi muito com a estratégia de partner-led, né? Então, como é que a gente trabalha em parceria com essas empresas que vão ter um trabalho mais especializado naquilo que a Microsoft não vai entregar. A Microsoft não vai ser especialista em SEO, de marketing, varejo, né? Mas os nossos parceiros sim. Então, a ideia é a gente empoderar cada vez mais essas startups com infraestrutura de nuvem, GPUs, tudo que elas precisam aí em cloud para poder construir mais. Legal. Qual que é o maior desafio hoje para prestar esse serviço de cloud? Capacidade. Então, acho que todo mundo, todas as big techs estão no momento onde a gente tem muita demanda, eh, e inclusive não acho que a gente está evoluindo os projetos, os resultados no mesmo ritmo que os modelos novos estão surgindo, né, então, a gente ainda tem muitos desafios, assim, de aprendizado também das pessoas, por isso que é muito importante que os clientes comecem a testar, testem rápidos e a gente hoje tem muitas ferramentas para eles poderem fazer isso. Mas a gente tem um gap grande, assim, de capacitação de pessoas aí com AI, que inclusive existe muito investimento para cobrir isso e para empoderar melhor as pessoas a aprenderem sobre AI, sobre cloud, mas também a capacidade que a gente tem, porque a gente ainda está construindo muitos data center, né, está colocando muito investimento para isso, só que hoje é uma demanda tão alta que a gente precisa trabalhar de uma forma inteligente para suprir tudo isso, né. Legal. Quer dizer, é um desafio logístico também de infraestrutura para vocês, né? Sim, sim. Você acha que o Brasil tem um potencial para ajudar nessa solução? Com certeza, ainda mais com a gente tendo bastante energia limpa, que é um país que tem muito potencial para a gente poder fazer essas construções de data center, né. E até quando a gente fala de ter alguns dados centralizados no Brasil, né, é importante a gente ter, essa infraestrutura local também, para a gente não ter os dados saindo do Brasil e voltando para cá. E até pensando em, ter essa tropicalizada do Brasil, a gente na Microsoft está trabalhando muito com LLMs brasileiras também. Então hoje a gente tem alguns exemplos aí, a Maritaca, Sabiá, que são LLMs brasileiras, que hoje tem uma parceria com a Microsoft também, para a gente poder implementar elas em clientes, por exemplo, de governo, em clientes brasileiros aí que queiram usar mais dessa tecnologia tropicalizada.
Legal. Tem um potencial grande aí para desenvolvimento de uma LLM nossa, que atenda às nossas demandas, atenda às nossas necessidades? A gente acredita que sim, e a gente está empoderando algumas startups, algumas nem posso citar o nome aqui ainda, mas a gente está empoderando algumas startups e ajudando desde a parte de dar créditos, ajudar elas com revisão de arquitetura, a usar melhor os serviços da Microsoft, para a gente poder ter empresas brasileiras que estão construindo essas LLMs para casos brasileiros que são muito específicos, né, a nossa legislação é muito específica, o nosso mercado é muito específico, então é importante que a gente tenha essas tecnologias brasileiras para os nossos clientes também. Então, como que a gente pode ter um copiloto, alguém que vai ajudar a gente a, fazer mais com menos, né, fazer mais em menos tempo, e também o ser humano começar a orquestrar mais, enquanto os agentes de AI vão estar executando as tarefas. E a gente vai ter que aprender a trabalhar com esses agentes, porque agora, assim, a gente tem um mundo de possibilidades e a gente consegue fazer muita coisa com menos recursos e menos tempo. Maravilha. Michele, obrigado pela nossa conversa. Foi uma honra receber você aqui na Maison Simplex, aqui em Paris. Foi um prazer, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. E essa foi mais uma edição do La Maison Simplex, direto aqui de Paris. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.